Olá pessoal, bom, como o próprio título já diz, né, vou falar basicamente do ano de 2021 que vai ser regido por Vênus e sem muitas delongas, vamos embora. Bom, nesse vídeo, ano de Vênus, né, tá vindo aí, estamos terminando, aliás, acho que esse dia de publicação desse vídeo vai cair no Natal, então na véspera de Natal, então desejo a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas passagens, boas despedidas do ano de 2020, que vai com Deus. E vamos embora, né, a gente vai entrar num ano, saindo de um ano regido por Sol e vai entrar num ano regido por Vênus, né? E não vai dar para falar de um ano regido por Vênus sem falar dos seus signos regentes, né? Touro e Libra. Ah, tchau, quer dizer que esse é um ano regido por Touro e também regido por Libra? Mais ou menos. Quando a gente fala de um planeta regente do ano, a gente não tem como falar daquele planeta sem falar dos signos dos quais ele rege, porque os predicados, os princípios, os arquétipos, as vibrações destes signos desse planeta estarão no ano e serão meio que uma coisa só. A astrologia funciona muito com analogias e similaridade vibratória, então não dá para falar de uma coisa sem falar de outra, né? Isso é bem interessante. E antes da gente falar do ano de 2021, o que foi esse ano de Sol, né? Em tese, ano de Sol é ano do eu, né? Porque o Sol rege Leão, né? Então, quando a gente vai falar de ano de Sol, a gente vai falar de nós mesmos. E Sol tem a representação da fonte que gera vida e da fonte da nossa consciência, da nossa personalidade, da iluminação do eu, né? Quer dizer que isso é maravilhoso? Isso é fantástico, mas nem sempre vem de maneira indolor. Então, esse ano, o ano de 2020, que termina por agora, foi um ano onde foi apresentado para a humanidade muitas revelações. Para o Sol brilhar e você conhecer muito bem o seu eu, você precisa entrar em contato com o que não está bem resolvido dentro de você. E entrar em contato com o que não está bem resolvido dentro de você pode acontecer de duas formas. Ou de uma maneira espontânea, através dos estímulos externos, como foi o ano de 2020, ou através de uma maneira induzida, através de uma terapia, de um processo de reforma íntima, seja pelo viés terapêutico, seja pelo viés religioso, seja pelos dois, né? E na parte terapêutica, no viés terapêutico, seja holístico, seja convencional, fantástico, você vai atuar na sua reforma íntima. E aí, esse processo de revelação, ele nem sempre é indolor, ele nem sempre passa suave, assim. Então, o ano de 2020, ele foi um ano onde muitas pessoas encontraram, sim, o melhor de si mesmos, né? Como, por exemplo, para mim, este ano de 2020 foi um ano fantástico, por incrível que pareça. Foi um ano onde o meu trabalho prosperou, onde os meus cursos online prosperaram bastante. Ah, Thiago, mas está todo mundo indo para o online? Sim, mas tem muita gente não se dando bem no online por conta dos seus produtos, porque não encontram ali a forma de expressar o que realmente veio expressar, né? Porque era para a pessoa estar fazendo outra coisa, né? Bom, por causa do perfil astrológico dela. E para mim foi um ano sensacional. Obviamente, algumas coisas sombrias minhas vieram à tona, né? Como, por exemplo, saudade da família, a vontade de quebrar a quarentena para ver minha mãe, só que minha mãe tem mais de 70 anos. Então, esse ano eu protegi muito a minha mãe como um ato de amor a ela, né? E a gente se vê bastante de maneira online, né? Só que para muitas pessoas não foi assim. Para muitas pessoas a revelação do ano de Sol foi revelar aquilo que para ela mesma não é que precisa ser trabalhado, como por exemplo egoísmo, como por exemplo a conveniência, a preguiça, e isso bota muitas vidas em risco. Isso ajuda muito a curva de contágio do coronavírus subir bastante, porque eu falei no vídeo anterior, né, que eu falei sobre a entrada da era de Aquário. A pessoa ela está mais focada no que é conveniente para ela do que o que é conveniente para a comunidade. E assim, um ano de Vênus na entrada, numa dessas fases que eu digo que eu não bato com certeza que é a entrada da era de Aquário, mas é uma das principais pontuações, a conjunção Júpiter-Saturno no grau 0 de Aquário, né? E num ano de 2021 regido por Vênus, nessa situação de a gente tá com os ensinamentos aquarianos vindo à tona, tem toda essa necessidade da gente entender que o espaço do outro é tão sagrado quanto o nosso, que a realidade do outro
é tão importante quanto a nossa. É amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Você só ama o próximo se você se ama. Você se ama e por isso você ama o próximo. É obrigatória essa empatia, esse entendimento do espaço do outro, né? Então, o ano de 2021, com Vênus, ele traz essas duas coisas, que assim como aconteceu no ano do Sol, acontece aqui. Existe o despertar, sim, das qualidades positivas de Vênus, mas existe a necessidade de lidar com o negativo de Vênus. E o negativo de Vênus, ele está muito ligado ao negativo tanto de Touro quanto negativo de Libra, que é o prazer sem consequência, né? Que é o prazer pela preguiça, que é o prazer pelo ego, pela vaidade. Então isso precisa tomar um certo cuidado, porque depois da vacinação haverá muita questão incubada na humanidade, que não foi trabalhada durante um ano inteiro, e que vai vir à tona, porque é como se fosse uma panela de pressão, que está tendo uma pressão muito grande, aí do nada abre-se uma válvula e aquilo sai de uma maneira muito caótica. Então é necessário tomar um certo cuidado, porque isso pode afetar o universo do outro, a paz de espírito do outro, o conforto do outro, o espaço pessoal do outro. Então é um ano onde a humanidade provavelmente vai entrar em contato com isso. Isso é legal, vou fazer isso, mas não, o outro está dentro da lei, então vou colocar esse som no último volume porque a lei deixa, estou dentro do horário, e você está fazendo muito, você está incomodando muito a vida de uma outra pessoa. Sim, a lei permite, mas dentro de você, consciencialmente, você está fazendo isso, e isso é complicado. Isso gera desavenças dentro da convivência social. E ao passo que existe a coisa positiva, que é a empatia, entender o outro, saber que a dificuldade que o outro passou no ano de 2020 precisa ser olhado com um olhar mais afável. Então, um ano inteiro, 365 dias, ele traz um desafio. Esse desafio de lidar com o negativo e de estimular o positivo. Ou seja, em 365 dias existe esse exercício. Então, saiba que sempre quando a gente vai falar de um ano de um planeta, toma muito cuidado com vídeos, com conteúdos que falam só o lado positivo. Porque olhar só para o lado positivo faz com que você se desengane ao longo do ano. E quando você entra em contato com a sombra, os desafios de lidar com aquele assunto do ano, você fala, poxa, mas o fulano de tal falou que o ano ia ser tal, X, bacana pra caramba, nesse sentido. Se você já entra no ano sabendo o desafio do negativo desse símbolo, você já vem preparado, já vem olhando, opa, isso está surgindo em mim, esse negativo desse signo está sendo chamado dentro de mim, então eu vou trabalhar isso, eu vou saber como lidar com isso para crescer como pessoa, né? Porque todos nós somos duais, todos nós somos feitos de luz e sombra. Então, entender a sombra, destituir o poder dela, fazer essa reforma íntima e sintonizar no positivo é o caminho evolutivo dentro da análise da regência do ano na astrologia. Então, no ano de 2021, ano de Vênus, ano da empatia, ano de entender o próximo, ano da humildade de entender que o próximo é tão sagrado quanto a gente, e que o respeito ao próximo é tão sagrado quanto a gente. Outra coisa muito legal, vamos lembrar que Vênus e Touro regem também a casa 2, que é a casa do dinheiro. Então é um ano muito bacana para a retomada financeira e econômica das coisas. Ah, Thiago, mas não se sabe quando vai ter a vacinação e a economia mundial voltar a aquecer. Sim, é verdade, não sabemos. Mas há uma grande chance de ser em 2021. Então não importa se vai ser no comecinho, no meio ou mais para o final. O assunto da retomada econômica é um assunto importante porque Vênus está ligado a isso. Vamos lembrar que Touro é um signo de terra fixo, casa 2, e está ligado a dinheiro. E também as questões dos relacionamentos interpessoais. Vai ser muitas desavenças sendo curadas, muitos mal entendidos resolvidos, muitos perdões, muitas reconexões, tanto de pessoas, quanto de entidades, quanto de nações. Então é um ano muito importante para a gente também olhar na política internacional e as relações dos países. Eu acho que é isso, acho que não tem mais muito o que falar. Eu vou, ao longo das minhas mídias sociais, vou falar um pouquinho mais de assuntos sobre o ano de 2021, como regência de Vênus, e também na vertente afro-brasileira religiosa com a regência de Oxum. E a gente vai falando sobre isso, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de assinar o canal, mandar esse vídeo para pessoas que você acha que a informação vai ser relevante. É um prazer estar com vocês aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!